sejam bem-vindos. Sou a professora Elisete, estou aqui com vocês hoje no nosso terceiro encontro na disciplina de comportamento organizacional e hoje o tema da nossa aula vai ser desenvolvimento de grupos e equipes. Eu espero que vocês gostem, da aula, que vocês tenham gostado da aula atividade, que nós trabalhamos aí com as máscaras, com uma atividade colocando a teoria aliada à prática, então usando o lúdico para trabalhar equipes. Então, é importante nós sabermos como trabalhar em equipe, qual a importância de você ter uma sinergia de uma equipe produtiva, Então, são algumas coisas que nós vamos trabalhar no dia de hoje. E para contextualizar a nossa aula, no quadro, eu convido vocês a ver as primeiras pensamentos, os questionamentos que eu faço para vocês. Quais as competências necessárias para que eu possa ter um relacionamento interpessoal produtivo? Há diferença entre grupos e equipes ou são a mesma coisa? Como lidar com os conflitos no nosso dia a dia e nas organizações? Bom, nós podemos dizer que as nossas competências, elas estão ligadas ao entendimento do que eu tenho de bom, o que eu tenho para colocar em prática da minha vida. Então, quando nós falamos de qual a importância de entender, grupos e equipes, nós vamos ver que para as empresas isso tem como se diz, um eixo extremamente importante, porque quando eu tenho um grupo, às vezes eu não tenho alguém que esteja totalmente comprometido ainda. Então, tem diferença entre grupo e equipe? Sim, tem, e nós veremos no decorrer dessa aula. Quando nós falamos de grupos e de equipes, nós temos que pensar que grupos, nós pertencemos a vários grupos na nossa vida, desde que a gente nasce, no grupo da família, no grupo dos colegas de escola, nos grupos da igreja, nos grupos de estudo, no grupo do futebol. Em vários grupos a gente trabalha e vive de uma forma assim, se relacionando. Afinal de contas, nós somos seres sociais, que vivem em comunidade e vivem em sociedade. Mas, aproveitando isso, antes de começarmos a aula, eu queria mandar um super beijo para o Polo de Altamira, no Pará. Um beijo para vocês, que diz que estava ali, os jingles estavam muito bacanas. Que bom que esses jingles estavam bacanas aí, significa que vocês curtiram a aula atividade, não é? É bom saber, É bom saber que o que a gente faz, a gente prepara com tanto carinho, Vocês aí trabalham e faz esse crescimento. Então, agradeço a vocês, principalmente aos tutores de sala, que fazem com que essas dinâmicas aconteçam. E não só a dinâmica, mas também o pensar, o motivo pelo qual nós trabalhamos essa dinâmica. Então, eu agradeço, não só eu, mas a equipe como um todo. Hoje estou eu, Aqui eu tenho a Cléo, intérprete de Libras, tenho o Bruno no estúdio e também o tutor Marlon, que vai nos auxiliar na intermediação entre eu e vocês aí, tá bom? Então, com muita alegria, vamos dar início à nossa aula de hoje? Desenvolvimento pessoal é o nosso primeiro conceito. Puxa, a gente fala tanto em se desenvolver como pessoa, Mas o que é o desenvolvimento pessoal? O que se busca entender quando se fala de desenvolvimento pessoal? E eu vou começar convidando vocês para ir ao quadro para ver a definição e explicação do que é o desenvolvimento pessoal. Nós podemos dizer que é uma parte essencial das discussões sobre o comportamento organizacional. Por quê? Porque ele diz respeito às relações humanas e trata do processo de desenvolvimento de habilidades, competências que possibilitam um relacionamento saudável e produtivo entre as pessoas, considerando o contexto
aonde essas pessoas estão inseridas. Então, no caso das organizações, o desenvolvimento pessoal, ele vai trabalhar as relações humanas no desenvolvimento de habilidades e competências das pessoas. Então, quando eu falo que eu estou buscando desenvolver competências de habilidades humanas e organizacionais, eu estou dizendo que eu espero que o trabalho daquela pessoa naquela empresa, além de propiciar a ela um retorno financeiro, propicie também um retorno bem maior de qualidade de vida, de desenvolvimento, onde ela não apenas aprenda a atividade, mas também se desenvolva como ser humano, através das suas habilidades de vida com os demais. E para falar sobre isso, nós vamos começar a entender que dentro dessa habilidade, a mais específica que nós temos para desenvolver como pessoa é a inteligência emocional. Antigamente, quando se contratava um funcionário, se buscava sempre o QI. O que é o QI? Quociente de inteligência. Mas depois, principalmente a partir dos anos 90, se percebeu que o QI não é mais tão importante. Que as pessoas podem aprender a atividade técnica muito fácil, mas que as capacidades e a consciência emocional, ela é muito importante, ela é muito mais difícil de desenvolver. Por quê? Porque as emoções, a racionalidade de uma pessoa parte do comportamento humano e não de conhecimentos técnicos. Por isso, vamos entender então o que é inteligência emocional? Lá no quadro, eu trago para vocês a definição de Goleman, que diz o seguinte, que inteligência emocional é uma maneira diferente e interessante de entender as competências interpessoais, e é um modelo chamado de inteligência emocional. Para o autor, para Goleman, inteligência emocional significa a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós, sem que isso vá afetar os nossos relacionamentos. Então, de acordo com Goleman, a inteligência emocional, ela está ligada principalmente na identificação, mas também, como eu posso dizer, além de identificar, eu tenho que saber organizar esses sentimentos, tá? Em relação a mim e aos outros. E a partir daí, essa teoria, ela foi apresentada por Goleman nos meados da década de 80, acho que 1983, se não me engano. E ela parte do pressuposto que existem alguns fatores, como eu posso dizer, alguns itens da inteligência que vão trabalhar como um mapa conceitual. Lá no quadro eu trago para vocês esses fatores, que como Goleman diz, ele vai detalhar como uma competência os comportamentos que devem ser desenvolvidos. Então, esses mapas, essas competências que segundo Goleman descreve, estão ligadas ao quê? À inteligência emocional. E aí, ele complementa que inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os significados das emoções e dos relacionamentos, estabelecendo raciocínio sobre eles, apropriando-se das informações para quê? Para nortear as ações de adaptação ao meio. Então, a nossa inteligência emocional, ela vai servir como referência para que nós tenhamos uma vida em sociedade e principalmente nas organizações muito mais produtivas. E aí nós vamos entrar com algumas dessas competências que são necessárias. Segundo Goleman, a primeira é a autopercepção. E nós vimos que percepção é algo muito importante, né? Conhecer os nossos próprios estados interiores. Então, quais competências eu tenho que ter para isso? Percepção emocional, autoavaliação, mas uma autoavaliação precisa, tá? E autoconfiança. A partir daí, a segunda inteligência que eu tenho que ter emocional é a autorregulação. O que é a autorregulação? É lidar com os próprios estados inferiores e os nossos impulsos. Quais são as competências que eu tenho que ter para atingir essa autorregularização ou autorregulação? Autocontrole, confiança,
a adaptação aos novos procedimentos e métodos, também como a conscienciosidade, né, de como eu sou e onde eu estou no papel desse trabalho. Motivação. Bom, motivação, nós vamos ter que entender as tendências motivacionais que guiam e facilitam alcançar as metas. E aí as competências que eu tenho que ter: dedicação, otimismo, iniciativa, entre outros. Habilidades sociais, então lidar com as emoções dos relacionamentos, tais como na hora de liderar, na hora de negociar, solucionar divergências e também no trabalho em equipe, que é uma coisa extremamente importante. Né? E por último, a empatia. E a empatia é a percepção dos sentimentos e necessidades e preocupações dos demais. Nesse caso, as competências que nós temos está ligada ao quê? A servir, colaborar, não é? Porque a empatia é algo muito difícil. Porque não é simplesmente você se colocar no lugar do outro, mas sim como se você tirasse do seu corpo e entrasse no corpo do outro para sentir o que ele sente, analisar sob a ótica do outro, né? E perceber o que o outro percebe. Vejamos, às vezes a minha realidade pessoal é diferente da sua. Então, como eu sempre digo, é difícil usar empatia para colocar-se no lugar do outro. Mesmo que você tenha perdido um exemplo aí, né? Perdeu um parente próximo, tais como a mãe. 5 filhos vão ter sentimentos diferentes. Por quê? Porque cada um é único, cada um tinha uma relação de proximidade com a mãe. Todos gostavam dela, amavam, claro, mas as pessoas são diferentes. Então, a dor também é diferente e esse sentimento é diferente. Por isso que Goleman diz que essas cinco competências que fazem esse mapa conceitual são importantes para que as pessoas entendam como o seu desenvolvimento é importante dentro de uma organização. E todos isso passa pelo quê? Pelo autoconhecimento. Porque eu só vou ser uma pessoa com confiança, né? Ser uma pessoa ética, política, motivar os outros, se eu conseguir me entender e se eu conseguir dominar, acho que a palavra mais certa é essa mesmo, dominar meus sentimentos em determinados momentos. Porque tem horas que a gente tem que fazer como se diz, aquela oração da sabedoria, né? Senhor, dá-me paciência, porque se der força, eu vou espancar. Às vezes a gente sai da casinha, né? Como diz, a gente perde a linha e o carretel. Então, aqui nós finalizamos esses nossos conceitos sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Muito se fala de competência, né? Ai, fulano de tal é competente. Mas o que é competência? Você já parou para analisar o que é competência? Bom, eu posso dizer para vocês que sou uma pessoa competente. Ah, tá, isso é muito genérico. O que você sabe fazer? Competência vai diferenciar isso aí. Então, lá no quadro, nós vamos começar a ver a primeira, como eu posso dizer para vocês, a primeira definição, e aí eu trago Fleury, que é um dos melhores autores que falam sobre competência, que diz que competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que vai fazer o quê? Agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Então, a competência, ela tem que ser importante, tanto para a organização a qual eu trabalho, mas também para eu como ser humano. Então, entendam que isso é importante. Alguns autores dizem que competência é apenas o que a gente pode dizer de um saber aonde? Em ação. Por que um saber em ação? Porque não adianta nada eu saber se eu não colocar isso em ação. A minha competência não será totalmente pronta. Então, vejam que quando nós falamos em competência, nós estamos falando em mobilizar as pessoas, em auxiliar, agregar valor. Mas para agregar valor, eu tenho que ter
algumas atividades e alguns passos nesse processo. E aí que a gente vai conhecer o famoso chá. O que é o chá? O chá, ele é a competência, né? Como se diz, desmembrada, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, os 3 pontos cruciais de uma competência. Por isso eu convido vocês aí no quadro para ver a figura, né, que eu trago para vocês sobre chá. Então, quando nós falamos de chá, a primeira coisa que nós temos é o conhecimento. Conhecimento é o saber. É isso que vocês estão fazendo agora, adquirindo conhecimento. Então, está aprendendo, né? Aprender é aprender. Por que aprender é aprender? Quando nós somos crianças, nós aprendemos pela novidade, pelo instinto. A partir de uma certa idade, nós começamos a ter o nosso cognitivo, a necessidade de se reinventar, de aprender, né? Então, aprender novas coisas e aumentar o conhecimento. Eu posso saber muito sobre a história mundial, mas quanto mais eu leio, mais eu entro nesse cenário, mais eu aumento o meu saber. Eu digo que nunca, uma coisa que ninguém nunca, jamais vai conseguir tirar de você é o saber, é o conhecimento, aquilo que você aprendeu, exceto Deus, né? Se te fizer perder a memória. Então, o conhecimento é o primeiro C da competência. O segundo que nós temos é a habilidade. A habilidade está em saber fazer. Então, eu já tenho conhecimento, eu já tenho saber. Agora, eu tenho que saber fazer. É aquela história, eu posso ter toda a teoria da administração, mas quando eu não começar a trabalhar, colocar em prática, aplicar os conhecimentos que eu tive, resolver os problemas que eu vi anteriormente, criar e inovar, eu ainda não tenho a habilidade. E eu posso dizer que a habilidade, ela é aumentada quanto mais você faz, quanto mais você realiza uma atividade, maior a sua habilidade. Nesse caso, é quando a gente cria, né, a expertise e o know-how dentro daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é melhor. Conhecimento, habilidade. Então, eu sei e eu sei fazer. Adianta alguma coisa se eu não tiver a atitude? O que é atitude? É o querer fazer. Então, eu posso saber fazer a melhor receita de bolo do mundo. O bolo mais gostoso, eu sei. E eu sei fazer também. Então, não sei só o que precisa, mas eu sei fazer. Ótimo. E todo mundo diz que é gostoso, porque eu faço muitas vezes. Mas a hora que eu não tiver atitude para fazer, adianta? Não adianta. Ninguém vai saber como é esse bolo. Então, a atitude é querer fazer. Na empresa, alcançar nossas metas, agregar valor. Na nossa vida, é obter experiência, é empreender. Então, a atitude que vai nos levar a caminhos muito mais importantes do que do nosso dia a dia, onde nós temos uma atividade não tão importante, não é? Então, quando você tem o conhecimento que você adquire aqui, a habilidade é o fazer e a atitude, ninguém te segura. Por quê? Porque o sucesso depende muito mais da atitude do que, às vezes, do conhecimento. Por quê? Vocês devem saber que quando a gente trabalha com competência, nós estamos trabalhando com outras coisas que são habilidades que a gente diz importantes do nosso dia a dia. E aí lá no quadro eu trago para vocês a competência interpessoal, que é uma das coisas mais importantes que nós temos, que é a habilidade de lidar eficazmente, então é com resultado, né, em relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada um e às exigências da situação. Moscovici, ela trabalha muito bem isso sobre a competência interpessoal, lembrando que hoje é algo extremamente requerido pelas organizações. A competência interpessoal é eu ter o conhecimento, a habilidade de me relacionar, mas também a atitude de querer fazer o diferente para melhorar o relacionamento, estabelecendo harmonia, estabelecendo colaboração, estabelecendo uma sintonia e produtividade nas organizações. Então, encerramos aqui, esse é nosso conceito. Conflitos,
Ai, como a gente ouve tanto essa palavra, né? Está tendo conflitos lá na Síria, conflitos em tal lugar. Sempre a gente ouve conflitos. Mas quando a gente para pensar, o que é conflitos, né? Eu posso dizer para vocês que vocês já provavelmente viveram numa família. Eu assistindo outro dia aquele seriado A Grande Família, eu vi que ali é o ponto certo de conflitos. Todo dia tem conflitos, só que todo dia também tem as resoluções de conflitos. Mas o que são conflitos? No quadro, nós vamos definir conflitos sob a ótica de Robbins, que diz que todo conflito tem início quando uma das partes, tá, percebe que a outra afeta ou pode afetar negativamente alguma coisa que a primeira considera importante. Então, o conflito, quem tem irmão aí sabe muito bem como é isso, o conflito ele nasce às vezes simplesmente de um olhar, né, diferente. Por quê? Porque os relacionamentos interpessoais são essenciais. Não há como vivermos ou trabalharmos sozinhos. Então, sempre haverá uma segunda pessoa, uma outra pessoa para trabalhar esses conflitos. E quando nós falamos de conflitos, nós temos 3 tipos de conflito. O primeiro é o intrapessoal. O que é aquele? Eu com eu mesmo. Um exemplo, você está trabalhando numa empresa, tem um salário razoável e foi convidado para trabalhar numa outra empresa ganhando um pouquinho mais. Você pode ficar na dúvida, você pode ter conflitos se você vai aceitar ou não. Por quê? Isso é um conflito bom. Quem disse que todo conflito é negativo? Então pode ser um tipo de conflito. O segundo tipo de conflito que nós temos é o conflito interpessoal. Sou eu e o outro. Então, é aquele tipo de conflito que eu acabei de exemplificar, você e seu irmão. Mas de uma empresa, fulano de tal não vai com a cara de não sei quem de outro setor e se desentenderam. Isso virou um conflito interpessoal, eu e o outro. Mas e o último que nós temos lá no quadro, que é o conflito intergrupal. Intergrupal é grupo versus grupos. Um exemplo muito tranquilo de conflito intergrupal que nós podemos passar para vocês é em relação aos grupos de torcida de futebol. Não tem um jogo do Campeonato Brasileiro quase que você não vê alguma briga, discussão, exatamente isso. São grupos organizados um contra o outro. Então, isso são grupais, né? Que nós podemos dizer conflitos grupais. Quando nós falamos em conflitos, nós temos que classificar esse conflito. Lá no quadro vocês vão ver que existem 2 tipos de conflito. Primeiro, é o disfuncional, que é aquele que vai atrapalhar o desempenho do grupo, então é aquele nocivo à organização. E aí eu trouxe uma figura que dá para contextualizar isso. Bom, 2 burricos, né? Que tem como objetivo comer o feno. Tá, mas como eles não têm um diálogo, né? Cada um quer ser o melhor, o que acontece? Cada um puxa para o lado e nenhum dos 2 atinge o objetivo. Se não se conversarem, se ficar cada um puxando a sardinha para o seu lado, isso pode aumentar num conflito disfuncional que vai atrapalhar o desempenho, porque não será atingido a meta. Então, você não terá o atingimento da meta. Porém, se eles verem que aquilo não os leva a nada e pararem para conversar, para abertos ao diálogo, eles verão a possibilidade de atingir as metas, não é? Então, vão lá, primeiro vão comer o feno de um lado e depois, unidos, comerão do outro lado. Isso é resolução de conflito. Então, esse tipo de conflito, o conflito funcional, é aquele que apoia os objetivos do grupo, melhorando seu desempenho. Então, ele é um conflito construtivo. E como é que você tem conflito construtivo? Através desse ponto de interrogação, que é quando nós falamos que nós conversamos um com o outro e que nós entendemos a importância desse processo de conflito, tá? Então, quando nós falamos de conflitos, nós temos que dizer que existem 5 técnicas básicas de resolução de conflitos. Vamos ver, então, quais são essas 5? Esses estilos de abordagem de resolução de conflitos, elas partem de uma visão centrada na resolução de conflitos de acordo com Moscovici, 1977, que ela diz que é importante, a primeira coisa, nós conhecermos o quê?
a natureza e as variáveis daquele conflito antes de começar a escolher dentre essas 5 abordagens aquela que será melhor para o conflito. A primeira que nós temos é a evasão. Esse estilo de abordagem de conflito é aquele onde você evita o conflito a qualquer custo. Você assume uma posição neutra ou de distanciamento. Ou seja, é aquela história, não vê, não ouve o que está acontecendo. Isso, o líder não pode nunca utilizar essa aqui, porque isso vai aumentar o conflito, principalmente o conflito destrutivo. O segundo ponto que nós temos é a harmonização. A harmonização se refere à aceitação pessoal, né? A doçura, a paz, a validade das soluções. E, nesse caso, as discordâncias são evitadas. Quando você tem a harmonização, você vai pôr as pessoas para conversar, para tentar de um diálogo tranquilo, né? Como diz, respeitando o outro, para que aquela situação seja resolvida. O terceiro ponto é a supressão. A supressão, diferentemente, ela tem um caráter bem, que eu posso dizer, preciso. Por quê? Porque o controle do conflito vai ocorrer pela força. Vai ser imposto uma solução. Normalmente, aqui tem um ganha-perde, tá? Ou um perde-perde. Porque ambos, o que acontece? Essa figura aqui, ela dá um exemplo do que é uma supressão. Os dois querendo se degladiar ali, né? E o líder no meio. Então, ele fala, bom, vocês não chegaram num acordo? Então, eu darei o ponto que vocês vão chegar e não há discussão. Então, ele será o juiz, o árbitro desse estilo de conflito. O quarto que nós temos é a acomodação. A acomodação é um conflito superado pela negociação, não é? Chega-se no melhor acordo que se pode ter. Talvez esse acordo não seja um super ganha-ganha para todas as partes, mas pode ser um ganha para os dois lados. Por quê? Porque apesar de não haver um grande ganha-ganha, você vai conseguir a melhor solução, tá? Para aquele conflito. Então, não tinha outra coisa a fazer, foi o melhor. E, por último, a confrontação. Esse é muito utilizado, mas é uma abordagem muito, muito difícil, porque ela requer a solução em que as ideias e sentimentos de ambos são discutidos. Então, você vai colocar, ao invés de você colocá-los assim, você vai colocá-los sentado, um frente ao outro, debatendo abertamente, buscando solução para ambos os lados, porque isso é uma solução viável. E, nesse caso, não há nem ganhadores, nem vencedores, nem perdedores, mas sim novas pessoas interagindo entre si porque chegaram a um consenso. Então, é importante nós sabermos qual o estilo dentre essas abordagens utilizar. Mas, para isso, o que eu preciso? Conhecer a natureza do conflito e as variáveis que estão envolvidas nesse conflito. Não é assim? Eu preciso conhecer, eu preciso analisar. E isso, o gestor, ele tem que estar sempre de olho no que está acontecendo. E não lá como uma avestruz com a cabeça dentro do buraco, olhando só o seu mundinho. Então, aqui nós encerramos essa parte sobre conflitos. Chegou a hora de praticar, agora é com vocês. Lá no quadro, eu trago para vocês o exercício. Juliana é atendente de uma farmácia e subordinada direta da farmacêutica Poliana. Juliana recomenda medicamentos aos clientes sem que tenha conhecimento técnico ou as credenciais necessárias para tanto e sem consultar a farmacêutica Poliana, que já orientou diversas vezes sobre a irregularidade desse procedimento, né? Porque ele está fazendo o exercício ilegal da medicina. Portanto, reflitam e respondam. Que elemento da competência faltam para Juliana? Que tipo de conflito está ocorrendo? Como pode ser solucionado dentre esses 5 estilos que nós acabamos de falar? Eu vou dar para vocês 2 minutos para que vocês retornem com as respostas. Um beijo e até daqui a pouco.
Aí vem a primeira resposta. Olha lá, primeiro, falta de conhecimento para Juliana, o conflito é interpessoal, a solução, né, demissão, já que foi orientada diversas vezes, né, para isso. Quem mandou foi a aluna Melissa, do Rio Grande do Sul. Um beijo para vocês, né, do Polo de Rosário do Sul. Bom, o que pode acontecer aí? Lembra que nós falamos dos estilos de conflito, abordagem de conflito? Pode ser o da supressão. O que é a supressão? É onde o gestor chega e fala, não, a partir de agora você não atende, se você medicar, você será mandado embora, igual a Melissa colocou ali. Temos mais uma resposta? Vem lá do Polo de Minas Gerais. Um beijo para vocês. Então, falta o conhecimento técnico. O conflito realmente é o interpessoal, através da confrontação ou harmonização. A harmonização aí, no caso, vai ser difícil, mas eu acredito que a confrontação dá. Então, a supressão e a confrontação são dois tipos que você pode trabalhar nesse sentido. E aí, finalizando, então, lá no slide, nós vamos ver que Moscovici afirma que, para contextualizar a resolução do exercício, né, que primeiro a gente precisa conhecer a natureza, ou seja, a dinâmica do conflito e suas variáveis. Nós vimos que aí a variável é interpessoal, como se fosse um diagnóstico antes de planejar e atuar na solução, pois o que acontece? Não há uma receita mágica. Foi o que aconteceu, né? E aí a gente vem exatamente com a complementação do Polo de Goiás, que diz o seguinte, que a falta de iniciativa da supervisora na capacitação da Juliana, falta de comprometimento da Juliana. Então, Anderson, aí nós já estamos pressupondo isso daí. No que acontece mesmo no contexto, o que é? É que o primeiro ponto que nós temos é a falta de conhecimento técnico ou talvez a vontade de querer fazer mais do que pode. Então tem que delimitar. O tipo é o interpessoal e nós podemos utilizar, no caso ali, os dois tipos, ou a supressão ou a confrontação. Tranquilo? Então finalizamos aqui essa parte. Agora é a hora do nosso Kahoot, não é assim? Estão preparados? Vamos lá, vamos ver o que a professora vai colocar ali para vocês. Então, Kahoot, né? Vamos lá. Qual que é o número do PIN? Aí está o número do PIN. E eu vou dar um minutinho para que vocês comecem a entrar. Vamos dar o start. Vamos começar. Primeira pergunta. São componentes do chá, exceto... Não acredito, chá, que o relacionamento tá lá no meio, como pode? Olha lá,
Exceto, tá certo, né, que o relacionamento. Mas alguém errou ainda. Vou bater em vocês. Próximo. Quem ficou em primeiro lugar foi o Cleverson de Toledo. Um beijo para vocês. Vamos lá. Próximo. Quando o conflito é positivo, ele é denominado... Ainda teve quem errou, né? Mas vamos ver quem está em primeiro? Gobak, parabéns, Thaís, em segundo. Vamos lá, próximo, ainda tem chance de virar, hein? Vamos lá, última questão. Julieta, da área financeira, desentendeu-se com Juliana, do marketing. Esse conflito é? Ainda bem que a maioria acertou, né? Eu acho que o pessoal tá dormindo na aula, professora. Eu vou dar uns pega em vocês. Quem ganhou em primeiro lugar? Thaís! Parabéns para você. Em segundo lugar ficou o Murilo. E em último, ADM Contábeis, o Erlan. Então, parabéns para vocês. Sejam, né? Vi que pelo menos vocês estão estudando, né, professora? Estão indo para o Kahoot, estudando. Isso é importantíssimo para que a gente entenda, né, como deve ser trabalhado aí no caso o Kahoot. Bom, a partir de agora, então, nós vamos começar a entender mais um conceito. Desenvolvimento de grupos e equipes. Qual é a diferença entre grupo e equipe? E eu vou começar já trabalhando isso no quadro com a definição do que é grupo, né? Eu posso dizer para vocês que grupo, ele existe a partir do momento que há duas ou mais pessoas que são psicologicamente conscientes uma da outra, né? E que interagem para atingir um objetivo comum. Posso dizer também que grupo nada mais é do que um agrupamento de pessoas. Quando nós falamos em grupo, nós estamos falando que todo grupo, ele possui uma estrutura, ou seja, propriedades do grupo. E são 4 essas estruturas. Primeiro, aqui nós temos os papéis. O que são os papéis? Os papéis são aquilo que a gente desempenha dentro do grupo. Então, eu posso dar, por exemplo, para vocês, no grupo, vamos pôr na família. Meu exemplo, lá eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou prima. Então, em cada um eu desempenho um papel. Aqui na organização, meu papel é de docente. Então, isso são papéis de grupo. Norma, todo grupo possui regra, possui norma. Tanto que muitas empresas têm até o seu manual de conduta. Então, um exemplo de norma, usar uniforme. Além disso, tem o status. O que é o status? O status está ligado à minha satisfação de pertencer àquele grupo. O que é pertencer àquele grupo? Normalmente, isso advém da admiração que os demais têm de mim por eu pertencer àquele grupo. Então, isso é status, a satisfação que me proporciona. E, por último, a coesão. Nenhum grupo vive se ele não estiver coeso, se ele não estiver junto, se ele não estiver comprometido. Então, esses são os 4 fatores quando nós falamos de um grupo. Lá no quadro, eu trago para vocês os tipos de grupo que nós temos. O primeiro são os primários. Os primários estão ligados àqueles que nós vivemos, né, desde que nascemos, então nossa família, os grupos a qual eu posso dizer para vocês que eles são
essenciais nas nossas relações próximas, as primeiras relações que nós temos na vida. E os secundários são os grupos, né, que as nossas relações são mais impessoais, estão voltadas para a tarefa. E segundo Robbins e Judith, ele diz o seguinte, que existem dois tipos de grupos, os grupos formais e os informais. Os formais são aqueles estabelecidos pela própria empresa. Exemplo, grupo de os cargos, que podem dar um exemplo de grupos. Grupos de secretárias, grupos de vendedores, grupos de contadores, grupos de administradores, grupos de supervisores, grupo de operários. Então, são grupos diferentes que é formado na organização. Nós podemos ter também um grupo temporário, que é aquele grupo que a empresa fala, olha, eu vou pôr você, você, você e você para trabalhar nesse projeto em determinado tempo. Então, isso também pode ser um grupo. Mas e grupos informais? Grupos informais são aqueles que se formam decorrente das nossas relações pessoais. Exemplo, eu sou do grupo de docentes, a Cleo, né, é de grupo de intérprete. Só que a gente pode ter uma afinidade muito grande e sairmos todo dia para tomar lanche, eu, ela, o Marlon, o Bruno, todos os dias juntos. Foi a empresa que fez isso? Não, fomos nós que escolhemos. Então, isso é um grupo que nós falamos que são informais. Todo grupo, ele passa por estágios. O que são estágios? Passos para a sua formação e para a sua coesão. Lá no quadro, nós vamos ver os 5 principais passos que nós temos, ou estágios, para desenvolvimento do grupo. E ele também foi tomado como base, né, Robbins e Judith, que ele diz o seguinte, que o primeiro é a formação. A formação acontece quando as pessoas se juntam, né, e começam a se conhecer e testam as possibilidades de cada um. Então, é um momento de incerteza, é um momento que a gente não tem certo quais são os propósitos dos grupos, as tarefas e qual será o estilo de liderança que ocorrerá naquele grupo. O segundo, nós falamos de confronto. O que é o confronto? É quando as pessoas começam a entre aspas, disputar, né, os seus papéis e os seus cargos dentro daquele grupo. E até também a disputa por quem irá liderar esse grupo, o comando do grupo. O terceiro estágio é a normatização. Nesse estágio, as normas já são estabelecidas e as regras estão aceitas como padrão de alinhamento grupal, que vai culminar na coesão do grupo. Então, a normatização é quando as pessoas já estão inseridas no grupo e aceitam tudo aquilo o que é proibido e o que não é dentro daquele grupo. O quarto tempo, que nós podemos dizer, é o desempenho. O que é o desempenho? Nesse estágio, a energia do grupo está voltada para quê? Para o desempenho, pois as bases já foram estabelecidas. Então, aqui é o momento do atingimento das metas. Muitos grupos, eles vêm até o quarto ponto. Existem alguns que vai até o quinto, que é o momento de encerramento do grupo, pois alguns grupos são temporários, como eu acabei de dizer para vocês. Então, nesse sentido, quando nós falamos de estágio de grupo, você pode saber que ele é normal. Você vai ter a formação, quando as pessoas começam a se unir. Depois você vai ter um momento que eu posso dizer até de certos conflitos, onde vai se adaptando cada um o seu papel. Aí a normatização, o estabelecimento, você já sabe qual é o seu papel, o que você tem que fazer nesse grupo. E a partir daí, o último estágio, quando ele não é um grupo que vai se findar, você tem a coesão para atingir as metas, né? O trabalho em equipe, a produção da equipe. E assim, esse estágio é finalizado e nós trabalhamos até aqui. Grupos e equipes, há diferença? Será que tem? Vamos começar a entender conceitualmente se há diferença ou não. Ou será que os dois são iguais? No quadro, eu trago para vocês grupos e equipes.
não é? Nós podemos dizer que grupos são pessoas que se juntam com objetivos definidos ou não, defendendo suas causas, criando projetos, desenvolvendo ações sociais comunitárias, muitas vezes, ou até cumprindo ordens. Mas também pode ser jogando conversa fora, buscando e desenvolvendo os mais variados objetivos. Mas se isso é grupo, o que é equipe, então? Equipe é um grupo, né? Porque toda equipe nasce de um grupo, em que as pessoas, além de terem uma meta comum, atuam de forma a colocar os objetivos do grupo acima do interesse que elas próprias têm dentro dele. Vou dar aqui para vocês que são meninos aí, vai ficar até mais fácil entender a diferença de grupo e equipe. Vamos lá, nós vamos para o futebol, vamos para o estádio do futebol. Pega você, sua filha, sua namorada e vai. A família vai para o estádio de futebol. Então, nós somos um grupo de pessoas que vamos ao estádio assistir o futebol. Aí, nós temos equipe lá no estádio de futebol. Sim, nós temos a torcida organizada, que ela faz parte de uma equipe. Também como temos o time de jogadores, que faz parte de uma equipe. Aonde não adianta só eu ser estrela, o grupo todo tem que jogar bem para ter o resultado. Então, às vezes, eu tenho que dar o passe para o outro para que o outro faça o gol. Então, aí nós temos a diferença do que é grupo e equipe. Nesse sentido, falando em grupo e equipe, lá no quadro nós vamos ver que os grupos e equipes, eles são diferentes. Todas as equipes são grupos, não é? Porque ela nasceu de um grupo, mas nem todo grupo vai se tornar equipe. Então, aquele grupo de pessoas que foi para o futebol, acabou o futebol, cada uma vai para sua casa. O grupo do happy hour também. Então, não é uma equipe, é simplesmente grupo. Um grupo consiste em pessoas que trabalham juntas, mas que podem realizar tarefas sozinhas. Então, o grupo, ele é individual. Já uma equipe é um grupo de pessoas que não pode realizar seu trabalho sem a colaboração dos outros membros da equipe. E aí, eu dou exemplo para vocês, né? Quem escreveu isso foi Spector, 2015, no seu livro Comportamento Organizacional, que trata desse ponto importante de grupos e equipes. Olha, quando nós falamos em grupos e equipes, como é que a gente pode diferenciar uma delas? Eu trago para vocês no quadro exatamente uma tabela aonde diferencia grupos de equipe. No grupo, o esforço é individual, os resultados são individuais, o objetivo do trabalho também é individual, as metas são de cada um do grupo, né? Então ela é individual, e as unidades de trabalho são individuais. Desse jeito, os grupos, as pessoas têm algumas afinidades. Já em contrapartida às equipes, o esforço é coletivo, os resultados devem ser globais, o objetivo do trabalho é compartilhado por todos, as metas são globais e não individuais, unidades de trabalho, elas podem ser semi-autônomas, né? Ou seja, ela tem uma autonomia para trabalhar, um pouco de autonomia, ou então totalmente autônoma, quando ela já é mais madura, ou quando ela é uma de alto desempenho. E o que faz a diferença maior dentro da equipe é que quando você tem o objetivo é compartilhado, você tem orgulho de pertencer àquela equipe. E diante do exposto, nós podemos dizer quais são os maiores benefícios que nós temos do trabalho em equipe. Primeiro, equipes eficazes conseguem resultados melhores do que, né, um membro trabalhando isoladamente. É aquela história, duas cabeças pensam bem melhor do que uma apenas. Os resultados decorrem das decisões tomadas em equipe e desde a sua constituição. Então, desde a sua formação até a sua última etapa, as pessoas, né, elas sabem da importância da sua tomada de decisão. E, a partir daí, as normas, os papéis, e até durante o projeto ou até o final do mesmo, cada um sabe da importância da sua tomada de decisão. Aí você tem o quê? A junção. Não é aqui, é um por todos e
todos por um. Então, aqui há a junção das pessoas. E quando nós falamos dos benefícios, quando você trabalha em grupo e você toma decisão em grupo, você tem o consenso que aquilo ali é bom para todos e não bom apenas para um só. Relações produtivas, dinâmica dos grupos e equipes no trabalho. E aí, vocês devem estar falando, poxa, a gente já viu grupo e equipe, mas o que é que faz com que uma equipe seja extremamente produtiva, seja extremamente diferente da outra, né? E aí, nós vamos exatamente trabalhar nesse conceito. Desta forma, o que é uma equipe de alto desempenho? Como é que você sabe que uma equipe ela é ótima? Bom, primeira coisa, quando ela atinge os objetivos e os resultados, correto? Ah, certeza, né, professora? Mas será que todas as equipes são de alto desempenho? Lá no quadro, nós trazemos para vocês a explicação inicial da diferença entre equipes tradicionais e equipe de alto desempenho. Nós podemos dizer que a diferença entre as equipes tradicionais de alto desempenho está relacionada ao nível de aprendizado de cada uma, ao grau da hierarquia existente na organização e principalmente à visão sistêmica dos profissionais e ao grau de valorização de características técnicas e interpessoais dos membros da organização. Desta forma, quando nós falamos em equipe de alto desempenho, nós temos que analisar 3 aspectos. Primeiro, os resultados... hoje a professora trava a língua. Os resultados produtivos do trabalho em si, a satisfação dos membros daquela equipe e a sobrevivência da equipe. Então, para uma equipe de alto desempenho, nós temos que analisar que os resultados dela são normalmente superiores ao esperado. As pessoas são felizes, né? Estão satisfeitas por pertencer àquela equipe. E se ela não é uma equipe que se acaba rapidamente. Então, normalmente é assim que você vai decifrar uma equipe de alto desempenho. Mas uma coisa importante é você saber que uma equipe de alto desempenho, normalmente, ela em via de regra, ela é do nível tático e que eu posso dizer para vocês, estratégico. Raramente você vai ter uma equipe de alto desempenho aqui na base da pirâmide na operacional. Por quê? Em decorrência do conhecimento, da técnica, do trabalho e da expertise. Por isso, quando nós falamos em características de uma equipe, nós temos que saber quais são as variáveis que o gestor tem que dominar e saber para gerenciar essas equipes. No quadro eu trago para vocês uma informação com base em Palácios, né? E Palácios Puentes e Palácios e Gonzalez e Romar, que fala o seguinte, que as variáveis estão ligadas ao quê? A características das tarefas, né? Então a complexidade da tarefa, a estrutura do trabalho, que é a forma de organização dessa tarefa, as características dos membros dessa equipe. Então aqui está o conhecimento, a habilidade, a motivação, né? Aquilo que é o chá que a gente falou ali. As características da equipe, a distribuição de poder dentro dela, a quantidade de recursos disponíveis e a heterogeneidade das pessoas nesse grupo. E também os processos de equipe, como é a coordenação, os conflitos e os processos emergentes. Lembrando que conflito sempre haverá, tá? Mas você tem que saber como lidar com esses conflitos dentro de uma organização. Até porque essas variáveis, elas estão ligadas ao que nós podemos dizer, ao sucesso das equipes. E ela vai depender de intervenções por parte dos gestores. E por isso que nós chamamos essas intervenções de variáveis centrais, tá? Então, são variáveis centrais do funcionamento dessas equipes. E essas variáveis que eu
acabei de citar aqui para vocês, essas 5 variáveis, elas servem também para direcionar a identificação do problema que pode demandar uma intervenção maior para o gestor. Por exemplo, no caso de características de tarefa, uma tarefa muito complexa, às vezes você vai ter que treinar o funcionário para isso. Portanto, as intervenções elas devem ser planejadas, né? E ser levada às considerações também o contexto, o momento e a profundidade do problema e a maturidade das equipes. Aí eu digo para vocês, quais são as vantagens da tomada de decisão em equipe? Antes de falar das vantagens, nós vamos começar pelas desvantagens. Primeira coisa, uma equipe, ela decide de forma mais lenta. Por quê? Como eu disse, é mais de uma cabeça. Então, várias pessoas vão fazer um brainstorming para chegar a um consenso. Dificuldade ou, às vezes, incapacidade de tomar decisões que podem prejudicar um dos seus membros. Se essa equipe ela é muito coesa, o que vai acontecer? Se essa decisão que a gente for tomar, de repente, ter que mandar um embora, isso pode ser difícil para essa tomar decisão. Mas eu posso com certeza afirmar para vocês que há mais vantagens do que desvantagens. Primeiro, quais são as vantagens? Quando você toma decisões em equipe, você tem mais informações sobre aquilo, sobre o problema como um todo. As decisões, nesse caso, são de melhor qualidade, porque você faz um brainstorming e as pessoas, né, tomam baseada em fatos e informações. E as decisões são mais fáceis de implementar. Por que as decisões são mais fáceis de implementar? Tranquilo nesse ponto, né? Porque as pessoas, conforme elas participam da tomada de decisão, elas não querem que aquela decisão dê errado. Aquilo que eles tomaram decisão, aquele consenso que atinja o objetivo proposto. Então, por isso, é o que a gente fala. Quando você tem que tomar decisão sobre um problema, joga ele para a sua equipe, debata com ele que você vai ver quantas soluções virão ali e como as pessoas ficarão coesas para a resolução daquele problema. Então, a tomada de decisão em equipe, ela é mais demorada, mas ela é muito, como diz, muito mais produtiva do que outras decisões. E aí, né, como algumas coisas que a gente tem que enfatizar no trabalho em equipe, nas decisões em equipe. Lá no quadro, nós mostramos que as decisões em equipes, elas têm melhores resultados devido à diversidade de ideias e informações são relevantes, o consenso da decisão do grupo, ele vai ser fundamental, né? Então, não vai ser por voto, mas sim por consenso. E a decisão democrática tem significado e valor para a equipe. Aquilo que eu falei para vocês. Quando todo mundo participa, eles sabem da importância dessa decisão para cada um. E sabem a dificuldade de como trabalhar esse sentido. A gente, às vezes, vê no dia a dia das nossas empresas, né? Muitas pessoas tomando decisão sozinha, aquela decisão centralizada, né? Manda quem pode, obedece quem necessita, né? Porque quem tem juízo às vezes sai, porque num lugar onde você não tem autonomia para pensar, para dar opiniões, você não vai ser criativo, então você não vai se desenvolver nunca. Seu potencial vai ficar sempre lá embaixo. Por isso que a equipe, ela tem um diferencial para as empresas que sabem valorizar esse tipo de trabalho, mas principalmente que tem um estilo de liderança que permite desenvolver a equipe, que é fantástico. Bom, chegamos à nossa situação problema. Agora eu trouxe uma situação bem, como eu posso dizer, um pouquinho complexa para vocês. Vamos ver qual é? Bom, Maria, aqui no caso, né? Ela é uma gerente de produção da Saltos e Couros e foi convidada para a gerente de RH para ministrar um módulo de treinamento para líderes da empresa. Sobre o quê? Grupos e equipes, que serão distribuídos em 3 encontros. No primeiro encontro, Maria explicou o que são grupos e como eles se formam. Já no segundo encontro, ela abordou as diferenças existentes entre grupo e equipe. Para o próximo módulo, Maria vai ter que, como missão, explicar
a eficácia dos grupos e como a interferência da gerência pode influenciar nesse processo. Porém, ela está com algumas dúvidas. O que vocês acham? Vamos ajudar a Maria, então, a entender como fazer, como resolver esse problema? Primeira coisa, vamos pensar na primeira pergunta, né? Como é que quando um grupo ele é produtivo, quando ele é eficaz? Para isso, nós vamos lá no quadro que eu vou trazer para vocês. O grupo, ele é eficaz quando satisfaz a 3 critérios. Prestem bastante atenção nesses critérios, porque normalmente isso aqui cai em prova. Primeiro critério, produção. Um grupo é eficaz quando supera os padrões de quantidade e qualidades determinados pela organização. Como assim, professora? Quando ele supera as metas, tá? Mas além de superar as metas, ele vai superar também a qualidade daquilo que foi determinado, tá? Isso é importantíssimo. E essa produção, ela vai maximizar e agregar valor para a organização. O segundo ponto é a satisfação dos membros. Nesse quesito, a satisfação dos membros deve propiciar satisfação às pessoas ao curto prazo. Então, eu participando desse grupo, eu já tenho que estar feliz. Mas, a longo prazo, ele vai facilitar o seu desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer que um grupo ele é eficaz quando as pessoas conseguem aumentar as suas capacidades dentro desse grupo. E aqui, como último, né, a capacidade para cooperação contínua. Afinal de contas, grupos que não cooperam não conseguem sobreviver. Mas aí, quando nós falamos em grupo, nessa resolução desse ponto, e eu digo para vocês, grupo, tomem também a parte como equipe, tá? Nós estamos falando, um grupo, quando ele é eficaz, ele é o quê? Ele é uma equipe, porque toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Então, um grupo eficaz, nós estamos falando de uma equipe. Tá ok? Tranquilo? Então, entendam esse ponto aí. Mas e como devem agir os líderes em relação, que Maria vai ter que explicar nesse treinamento, como é que os líderes devem se portar em relação a um grupo para mantê-lo eficaz? Então, lá no quadro, nós vamos trazer para vocês que a gerência ela vai ter que interferir em alguns pontos. Mas o que não está aqui, mas é o mais importante, tá? Para ter um grupo de, como eu posso dizer, uma equipe extremamente forte, né? Ela tem que ter o quê? Comunicação. Então, a comunicação é o primeiro ponto que um líder tem que ter para fazer que uma equipe seja extremamente, que transformar um grupo em uma equipe produtiva e com eficácia. Então, primeira coisa, a comunicação vai auxiliar no processamento de informações. Então, entender, quando você tem um feedback, né, o retorno entre liderados, líderes e gestores, você tem um processamento da informação para entender o que está acontecendo, para minimizar conflitos, para trabalhar todo esse processo. Treinamento. Então, a gerência, às vezes, vai ver qual é o tipo de treinamento que eu vou aplicar para essa equipe, se precisa de treinamento, né? Mas, principalmente, também, analisar, além do esforço coletivo, o esforço individual. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos que as pessoas são diferentes e que, às vezes, o ponto fraco de um aqui pode ser suprimido através do ponto forte de outro. Porque nem todo mundo é o melhor e nem todo mundo é o pior. Então, a soma desses dois vai trabalhar. Então, esse esforço individual é mensurado quando eu consigo ajudar e somar na visão sistêmica. E, por último, a coesão, né? Muitos grupos não são coesos, sabe por quê? Porque, às vezes, o próprio líder daquele grupo consegue criar conflitos numa organização. Então, quando nós falamos de grupo e equipe, é importante
importante entendermos que você, como gestor, você tem que sempre analisar o que está acontecendo com a equipe. Eu digo assim, cuidar, entre aspas, né, das pessoas, tratá-las de forma humanizada, entendendo como cada papel é importante. E como essa equipe está crescendo no decorrer do caminho. Porque muitas vezes, em determinado momento, uma equipe pode perder um dos membros. Por quê? De repente, uma pessoa que trabalhava ali teve a oportunidade de assumir um outro cargo. E aí você vai receber um novo membro, né, para essa equipe. Vem uma outra pessoa. Então, ela vai ter que passar por todos os estágios de grupo. Aquela pessoa, mesmo já sendo uma equipe, ela como indivíduo vai sofrer. Ela vai ter que saber qual é o papel dela ali naquele grupo, vai ter que se adaptar e aceitar as regras. Aí depois, quando tudo já estiver certo, vai estar normalizado, para a partir daí começar a trabalhar realmente de forma coesa e trabalhando para atingir os objetivos. Então, às vezes, é difícil você ter uma equipe que fica a vida inteira com os mesmos componentes, a menos que seja uma empresa pequena. Mas, na maioria das vezes, você tem uma certa mudança ou uma certa troca. Por isso que os bons gestores sabem da importância de você fazer rodízios de posições dentro da equipe, para que todos ali saibam de tudo, de todos os papéis daquela equipe, trabalhando para que quando um faltar, o outro consiga ensinar o próximo que virá. Tranquilo? Então é isso que nós temos que a Maria tem que fazer e explicar para as pessoas ali no seu curso. É difícil? Não, né? Até que é certo, tranquilo. Agora é o momento de ouvir vocês, de responder as dúvidas de vocês. Então vou dar um minuto aí para que vocês comecem a mandar as dúvidas.
Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro com vocês. Diz que não tem dúvidas. Se não tem dúvidas, será que aconteceu? Devem ter estudado muito antes, né? Então, vou aproveitar esse momento, antes da gente fazer uma recapitulação, que hoje a professora está com um trava-língua pessoal, que está difícil, hein? Um abraço para o pessoal de Uberlândia. Um beijo para vocês. Sei que ficou em terceiro lugar no Kahoot, né? Me contaram aqui. Pessoal de Toledo, no Paraná, essa cidade linda, maravilhosa. Um beijo para vocês. Rio Verde, Goiás. Um beijão para vocês. Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Um beijão. Vitória da Conquista, na Bahia. Um cheiro para vocês aí. E Ariquemes, em Rondônia também. Um beijo para vocês, tá? Bom, vocês então estão sem dúvidas, né? Eu fico triste porque eu não sei se é bom ou ruim. Vou começar então a fazer uma recapitulação agora, a partir do momento, para que esses últimos, como se diz, aquelas dicas finais que a professora dá para vocês. Bom, primeira coisa, quando nós falamos, né? Ai, graças a Deus veio uma pergunta! Vou responder do pessoal lá, exatamente de Ariquemes, do Ítalo, né? Ítalo, um beijo para vocês aí. Qual a melhor maneira de recrutar pessoas para formar uma boa equipe? Pergunta fantástica. Olha, a primeira coisa, lembra quando a gente falou lá no início sobre você ter a cultura organizacional? É importante, quando você for recrutar uma pessoa, veja o estilo de liderança da sua empresa, o estilo de cultura da sua empresa. Faça um treinamento com as pessoas, né, sensibilização, ou talvez uma dinâmica antes dela entrar, ou uma entrevista onde você ouça realmente como é aquela pessoa, para ver se ela vai se encaixar no perfil dos funcionários da sua empresa. Porque às vezes a pessoa pode ser muito boa, mas ela não se encaixa, ela pode ser mais apática, ou às vezes ela pode ser muito dinâmica, a sua empresa é uma empresa que não valoriza tanto isso. Então tente realmente, pessoal, achar o meio ponto para isso. E isso é só com conversa. É diálogo. Lembra que eu falei para vocês que a comunicação é importante? Numa organização é sempre a coisa mais importante, ok? Respondido para vocês? Continuando então com a nossa recapitulação, eu quero dizer para vocês que uma equipe não nasce pronta. Ela começa, né, a ser trabalhada com pessoas quando se forma um grupo de trabalho, ou então o grupo da produção, o grupo da engenharia, o grupo de vendas, o grupo de marketing da empresa, ou o grupo de contadores. A princípio, são pessoas desenvolvendo os seus objetivos e buscando o seu espaço. A partir do momento que começa a cada um entender o seu papel, a visão de valores que você tem que ter e a importância de cada um para agregar valor no contexto organizacional, sabendo que juntos somos maiores que um só, você tem certeza que vai atingir os objetivos. Por isso, eu até trago para vocês, quase para encerrar a aula, uma frase de Peter Drucker. Lá no quadro vocês vão ver que essa frase, lembrando, né, que Peter Drucker é o papa da administração, né, o melhor estudioso de administração, ele diz o seguinte, que uma instituição é como uma canção, não é formada por sons individuais, mas pela relação existente entre eles. E aí, realmente, eu digo para vocês que uma equipe, ela é como se fosse uma orquestra, onde cada instrumento é extremamente importante. Às vezes, um deles vai ter o solo, né? Vai ter momento em que o piano vai ser o protagonista, vai ter momento que o violino será protagonista, o violoncelo, a bateria. Então, cada momento, talvez tenha o seu ápice, mas o objetivo maior não é que um se sobressaia de outros. Por isso que chama orquestra, que seja uma sinfonia, onde o objetivo principal nada mais é do que
encantar o público, trazer à tona os sentimentos daquele público. Então, uma empresa, uma equipe deve ser assim, levando em consideração sempre os objetivos da organização em relação a mim. Eu posso até querer atingir minha meta, mas não adianta nada apenas eu atingir a meta se todos nós não atingirmos e não sairmos ganhando. Lembre-se que uma empresa humanizada é aquela aonde valoriza cada uma das pessoas, lembrando que as pessoas são diferentes, que às vezes o ponto fraco de uma pode ser suprido pelo ponto forte de outra, que o ponto forte de outra pode ser melhorado ainda com a convivência de outra. Para tudo isso tem que ter um maestro para reger essa orquestra, e é o gestor o fator primordial para essa orquestra. Um beijo para vocês, fique com Deus, uma excelente semana e até nosso último encontro semana que vem.